declare to you, my past is over in you. All things are made new. Surrendered my life to Christ. I'm moving forward. What a moment. You have brought me to such a freedom. I have found in you. You're the healer who makes all things new. Yeah, yeah, yeah. Not going back, I'm moving ahead. I'm here to declare to you, my past is over in you. Things are made new. Surrender my life to Christ.
igreja, amém? Esse é o nosso momento de dízimo e ofertas, né? Louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Nós ainda estamos no Senhor e continuaremos no Senhor, apesar das circunstâncias. Não é as circunstâncias que vai nos afastar do Senhor, e nós continuamos sendo igreja do Senhor. Então eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo de número 3, no versículo de número 17. Ele diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Então, a palavra do Senhor aqui, através do profeta Abacuque, ele está nos ensinando que não é a circunstância que vai mover a nossa fé, mas é a fé que nós estamos e temos no Senhor é que vai fazer com que as situações se movam a nosso favor. Porque aqui ele está falando que ainda que as coisas não vão bem para ele, né? Como ele disse, mesmo que a figueira não floresça, que a vide não dê seu fruto, que não haja o gado ali, que não haja as ovelhas, que não haja aquilo que era a fartura para a vida dele naquela época, que era a colheita, da plantação ali, que era os animais que eles tinham. Então naquela época ali, o profeta estava fazendo um desabafo a respeito do momento em que Israel estava passando. E ele falava às outras pessoas: não importa o que o povo está pensando ou está passando nesse momento, a dificuldade deles, a forma que eles vão enfrentar, como eles vão assimilar essas coisas, se eles vão estar no Senhor ou não, eu não sei. Mas ele diz: eu me alegrarei no Senhor, independentemente de qualquer coisa. Então nós aprendemos que a nossa fé no Senhor, ela não pode estar dependendo da circunstância que nos move, amém? Então, nesse momento de dízimos e ofertas, né, essa palavra aqui nós poderíamos parafrasear ela pelo momento que nós estamos passando hoje, ainda que eu esteja desempregado no momento, né, ainda que meu salário não esteja caindo como de costume, ainda que alguns comércios estejam fechados, ainda que centenas e centenas de situações se movam ao contrário daquilo que nós estamos acostumados. Aonde está a sua fé? Em quem você se alegrará? Em quem você se exultará? O Senhor é a sua salvação e a sua força? Então, se for esse momento, é o momento de você demonstrar a sua fé no Senhor. É o momento onde você vai mostrar para o Senhor que você permanece firme, você permanece focado no Senhor, não nas circunstâncias. Você não veio para o Senhor, não está no Senhor pelas coisas ou pelos bens, mas por conta do Senhor. Então, a igreja do Senhor continua, a obra do Senhor, ela continua de pé, amém? Então, você pode contribuir ofertando, dizimando na casa do Senhor, na obra do Senhor. Você pode estar trazendo a sua primícia também, que é extremamente importante na manutenção de famílias que necessitam de alimentos, especialmente numa época dessa, né? Mais do que nunca, as primícias é extremamente importante, é indispensável nesse momento que todos estejam atentos a essas coisas. Mas eu queria deixar essa palavra no coração de cada um que está ouvindo a mensagem nesse dia. Ainda que as coisas não estejam conforme o planejado ou esperado, mesmo que aquilo que você almejava você não tenha alcançado. Em alguns momentos você teve abundância, talvez nesse momento não está tendo abundância, mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor irá suprir a sua vida, irá suprir a vida de cada um, amém? Então, eu gostaria de estar orando por vocês, estar orando pela igreja, estar orando por todos aqueles que estão passando por um momento difícil nesse momento, pela nação de forma geral. Até as nações de forma geral, na verdade, estão passando por um momento difícil. Mas em tudo isso nós entendemos o quê?
Tudo está nas mãos do Senhor. Isso mostra mais do que nunca que o homem não tem controle total de tudo que está ocorrendo na terra, mas sim o controle está nas palmas das mãos do Senhor. Amém? Então eu gostaria de orar. Pai, eu quero colocar a igreja do Senhor diante de Ti, Pai. Primeiramente eu quero te clamar, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida de cada um que está assistindo nesta hora, Pai. Que essa palavra ela possa alcançar o coração de cada um. Como disse o profeta Abacuque, Senhor, mesmo que não haja fruto, mesmo que não haja um alimento em abundância como de costume, mas certamente o Espírito do Senhor foi nos dado em abundância, e esse Espírito é que nos alimenta, ó Pai, que nos sustenta a nossa fé diante dessa situação. Então eu quero te clamar, Pai, que o Teu poder, a Tua bênção esteja alcançando a vida de cada um da nossa amada igreja, Pai, sustentando eles, fortalecendo na fé principalmente, Senhor, para que eles nenhum venham se desfalecer. Se alguém esteja passando por alguma dificuldade, Pai, que seja o conhecimento, Senhor, daquele que possa estar nesse momento dando socorro, mas também que a provisão dos céus, Pai, a bênção do Senhor possa ser derramada sobre essas vidas. Eu oro, Senhor, para que a bênção do Senhor alcance, Pai, a todos da nossa nação, Pai. É o momento onde servos ou não, Pai, cristãos ou não cristãos, ricos e pobres, todos estão passando, Senhor, um momento difícil, Pai, onde até superar tudo isso será momentos difíceis, Senhor. Por isso eu peço a bênção do Senhor, Pai, para que o Senhor age nas emoções, para que não haja, Senhor, exageros, ó Pai, no que diz respeito a preocupações, Senhor, a tomarem medidas por conta do desespero, mas que a nossa fé esteja em Ti, Senhor. O Senhor é o nosso auxílio, é a nossa rocha, é a nossa força. Então eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, amados. Mais um dia nós estamos aqui nesse culto online. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa continuar a estar aberto para aquilo que o Espírito Santo tem para você neste dia. Quero que você feche os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos estar diante de Ti. Senhor, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus que cada dia mais se revela a nós em amor, em misericórdia. Então, Senhor, eu quero Te dar toda a honra, toda a glória, toda a adoração a Ti. Senhor, que neste dia nós possamos Te conhecer um pouco mais. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste momento. Revela a vontade do Pai, revela aquilo que está na mente e no coração do nosso Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor nesse dia. Em nome do Senhor Jesus, que haja um liberar da unção do Espírito Santo sobre cada casa, sobre cada pessoa que está assistindo neste momento. Que a unção poderosa do Espírito Santo esteja presente entre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Oséias, capítulo 6, verso 3. Oséias, capítulo 6, verso 3. Diz assim: ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vêm as chuvas da primavera. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Queridos, essa palavra é muito importante e eu quero falar um pouquinho a respeito disso, de conhecer o Senhor. Nós estamos, isso é mais do que falado em tempos difíceis, em tempos diferentes, e talvez este seja um tempo para nós conhecermos um pouco mais o Senhor.
E aqui a palavra começa e declara e faz uma exclamação: ah, como precisamos conhecer o Senhor. Por que será que foi dita essa palavra? Porque verdadeiramente nós precisamos conhecer o Senhor. Porque uma vez que nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós então sabemos que tudo aquilo que está acontecendo, como diz a palavra do Senhor, é para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, quando você conhece o seu Deus, você sabe aquilo que está acontecendo não vai trazer dano para a sua vida. Por quê? Porque o Senhor cuida de nós. Então, a palavra diz isso: ah, como precisamos conhecer o Senhor. Mas eu quero que você guarde esse versículo, porque ele vai ser um pano de fundo para a história que eu quero falar para você neste dia. E é a respeito de Paulo. Talvez você não conheça profundamente a história de Paulo, mas todos nós conhecemos a história, em alguma situação, a história de Paulo. Pelo menos o momento onde ele tem um encontro com Jesus, onde ele tem um encontro sobrenatural, né? Que todos já devem ter escutado essa pregação. E aí então Paulo começa a ter uma vida de conhecer a Jesus, de conhecer o Evangelho. E nós sabemos que Paulo passou por muitas situações. E se você pegar lá no capítulo 21, então começa de Atos, começa a narrar algo que acontece com Paulo. O que acontece? Paulo, no capítulo 21 de Atos, você vai ver que ele está em um ambiente, né, de cristãos, como nós falamos, num ambiente de crente, em um lugar onde havia homens e mulheres de Deus e também pessoas ouvindo o Evangelho de Jesus. E a palavra do Senhor diz que em um determinado momento entra um profeta e entrega uma palavra profética para Paulo, de uma forma também diferente. Ele pega o cinto e coloca em volta de Paulo e começa a declarar que o dono daquele cinto, né, daquele utensílio, vai ser preso. E aí as pessoas então que estão em volta dele e começam a falar para Paulo: então Paulo, porque a palavra profética é muito objetiva, diz que ele vai ser preso em Jerusalém. E aí então as pessoas começam a falar para Paulo: Paulo, não vai para Jerusalém. Paulo, não vai, não saia daqui, você já está ouvindo a palavra do Senhor. Mas Paulo diz o quê? Que ele sabe que é necessário que ele vá para Jerusalém e que ele não teme a nada. Então ele começa a se aprontar e você vai ver que Paulo então vai para Jerusalém. E Paulo vai para Jerusalém e ele vai fazer algo que foi pedido para ele. Porque nós sabemos que Paulo, em um outro momento, antes de conhecer o Evangelho, antes de conhecer aquilo que Jesus pregou, ele perseguia os cristãos. E aí agora que ele está já levando a palavra desse Evangelho, que outrora ele era um perseguidor, então ele é aconselhado que ele vá ao templo para que as pessoas vejam que Paulo está cumprindo todos os preceitos que os judeus tinham que seguir. E Paulo vai exatamente fazer isso. Ele não, no primeiro momento, a intenção de Paulo não é pregar o Evangelho de Jerusalém, mas é cumprir aquilo que foi dito para ele. E nós vamos ver que Paulo, chegando lá, ele vai ao templo, ele faz todo o ritual que os judeus tinham que fazer, mas ele é preso. E aí, uma vez que Paulo é preso, então começa uma perseguição. Depois nós não vamos nos aprofundar, mas você pode ler aí Atos capítulo 21, você vai ver a história. E Paulo então é preso, as pessoas começam a falar contra Paulo e a falar e dizer que ele era aquele que estava pregando algo que não era a lei de Moisés, que não estava dentro da lei de Moisés. E nós vamos ver que então Paulo começa a se defender.
E na maneira que ele começa a se defender, ele começa a pregar o Evangelho do Senhor. Lembre-se que Paulo está sendo preso. E a palavra do Senhor, então, depois ela vai começar a narrar, então, essa prisão de Paulo. E em um determinado momento, o Senhor aparece para Paulo e diz assim: olha, assim como você está pregando aqui em Jerusalém, é necessário que você vá para Roma. E aí então Paulo entende, tem uma palavra do Senhor agora, que ele deve ir para Roma. E em um determinado momento você vai ver que Paulo então, ele comparece a diversos tribunais. E você vai ver que em um determinado momento Paulo então usa do seu título. Ele era também um cidadão romano e diz assim: eu quero então ser julgado em Roma. Mas é claro que ele tinha em mente que o Senhor já tinha falado para ele que ele deveria também pregar em Roma. E lá vai Paulo. Naquela época não havia o metrô, não havia o Uber, não havia o avião. Todo o transporte era e tinha e acontecia ou a pé, ou pelo barco, ou por animais. E Paulo então vai de barco, queridos, de navio, de barco. Então eu estou falando de alguns meses, aliás, de alguns anos, essa caminhada. Paulo então está preso, está numa condição adversa, e ele passa por muito tempo, por meses, por anos afora, nessa situação, sabendo que ele é inocente. Mas você vai ver muito claro na Bíblia que em todos os momentos ele pregou o Evangelho que Jesus trouxe à terra. Então Paulo, a caminho de Roma, a palavra vai narrar que o seu barco começa a passar por momentos difíceis. Ele, em um determinado momento, diz: olha, é bom que a gente não vá por esse caminho, porque eu estou percebendo que haverá tempestade. Mas as pessoas não dão ouvidos para Paulo e segue caminhando então rumo àquele lugar. E a palavra então do Senhor declara que o barco aonde Paulo estava passa por uma tempestade, e em determinado momento o barco afunda. E a palavra do Senhor então começa a declarar que algumas coisas acontecem. Se você pegar e ler, nós não vamos aprofundar, infelizmente, mas você vai ver que umas coisas começam a acontecer e Paulo não perde a fé. Paulo não deixa de testemunhar, de proclamar o Evangelho do Senhor. Mas chegando lá no capítulo 28, então Paulo, depois de um naufrágio, ele chega a um lugar. E chegando lá em Malta, o que acontece? As pessoas recebem até Paulo, e as pessoas que estavam com Paulo, que eram presos também, recebem bem. E a palavra então declara que eles acendem uma fogueira. E aí, ao acender uma fogueira, a palavra diz o quê? Que uma víbora pegou a mão de Paulo. E aí então todos que estavam ao redor, e principalmente os moradores daquele lugar, sabiam, conheciam aquele tipo de víbora, sabiam que era algo mortal. E a palavra então declara que todos ficam esperando a hora que Paulo iria cair morto, a hora que Paulo ia começar a ter a sua mão inchada. Mas a palavra declara que passou-se o tempo e nada aconteceu com Paulo. E aí então as pessoas daquele lugar começaram a perceber que Paulo era um homem diferente. Mas mais do que isso, naquele momento que aquilo estava acontecendo, que Paulo era um homem diferente, foi então chamado, Paulo foi então chamado para que visse, para que orasse por um homem que estava com uma enfermidade, uma disenteria, não estava bem. E a palavra do Senhor diz que Paulo impôs as mãos e aquele homem foi curado. Mas nós sabemos que quando o negócio é bom, quando a coisa é boa, o que acontece? Não ficou só naquele homem. A palavra declara que os doentes daquele lugar foram chamados. E Paulo orou por todos, e todos foram curados.
Depois você vai ver que Paulo então recebe presentes. Paulo é tido até como um Deus, mas Paulo prega o Evangelho de Jesus. E aí então continua a sua viagem até que Paulo chega a Roma. E chegando em Roma, a palavra do Senhor declara que Paulo pregou o Evangelho de Jesus e ainda ficou lá por cerca de 2 anos. Mas o que acontece? Paulo ficou naquele lugar, ainda teve que bancar a sua estadia naquele lugar, mas Paulo pregou o Evangelho de Jesus conforme a palavra foi lhe dada. Bem, essa é a narração, essa é a história. Então, o que o Senhor quer nos ensinar? Primeira coisa que nós podemos aprender com Paulo: em tempos de dificuldades, Paulo estava muito bem, estava lá na casa dos irmãos, veio, recebeu a palavra profética, e o Senhor disse então que ele seria preso. Então Paulo já tinha uma palavra de Deus, que ele tinha que ir para Jerusalém. Eu quero dizer para você que, independente da circunstância que nós temos que conhecer o nosso Deus e saber qual é a palavra de Deus para nós. Eu quero dizer que Deus tem uma palavra para você. Deus tem algo revelado para você. Nós sabemos, em Deuteronômio 29 diz o seguinte, que algumas coisas o Senhor não revelou, não é nos revelado, mas aquilo que é revelado para nós, isso nós vamos prestar conta. O que quer dizer? Que aquilo que o Senhor revelou para nós, então nós iremos prestar conta se nós não fizermos. Eu quero declarar para você que algo já foi revelado para nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a maior revelação. E mais ainda, além de Jesus Cristo, nós temos a palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Já está revelado qual é a vontade dele para nós. Eu quero dizer que você que está aí na sua casa, independente de como você esteja, independente da situação que você está passando, há uma palavra de Deus a respeito da sua vida. E em tempos difíceis ou não, existe uma palavra de Deus sobre nós. E Paulo então tinha esta palavra, havia tido a revelação da finalidade, ele tinha a revelação da finalidade dele aqui na terra. Desde o momento que ele teve um encontro com Jesus, naquele caminho, ele teve a revelação, ele teve a palavra de Deus. Paulo, agora você será um proclamador, você irá levar o Evangelho de Jesus. E Paulo não desviou em nenhum momento deste chamado. Nós então aprendemos com Paulo que mesmo estando em dificuldade, mesmo estando preso, Paulo foi fiel à palavra que Deus entregou para ele. Outra coisa que nós vemos, que Paulo, ele não deixou de exercer, não deixou de fazer aquilo para o qual o Senhor o chamou. Ele estava preso, mas ele não deixou o seu chamado. Muitas vezes nós estamos em situações difíceis, nós estamos passando por situações difíceis, mas eu quero dizer que você não pode deixar o seu chamado. O Senhor te chamou para algo, o Senhor te ungiu para algo, o Senhor te comissionou para algo. Então não deixe o seu chamado. Não importa o que nós estamos passando, eu não posso deixar o meu chamado, porque quem sabe muitas vezes nós podemos pensar, quem sabe algum de nós está pensando isso, você que está aí está pensando, bom, a igreja está fechada, então agora não preciso mais, não tenho mais o que fazer. Tem sim, o Senhor te chamou, mesmo em tempo de crise, você levar o Evangelho do Senhor, as boas novas de Jesus. Nós não podemos deixar o nosso chamado. Paulo, em nenhum momento, porque ele estava preso, ele disse, bom, agora eu não vou mais ser um discípulo, agora eu não vou mais proclamar o Evangelho, não vou ser mais pregador, de maneira nenhuma. Em todos os momentos, ele cumpriu o seu chamado. Nós também podemos aprender
com Paulo que mesmo eles estando em estado de uma situação muito difícil, ele continuou a ouvir a Deus e continuou a crer nas suas promessas. Eu quero dizer para você que você deve continuar a crer em Deus. Você deve continuar a crer nas promessas que o Senhor fez para você. Eu quero dizer que pode sim, nós estamos em um momento delicado, um momento difícil. Paulo também estava em uma situação de morte, em uma situação de condenação, mas ele não deixou de ouvir a Deus. Em todos os momentos o Senhor estava falando com ele. Em um outro determinado momento o Senhor apareceu para ele e falou assim para ele: olha Paulo, você pregou em Jerusalém, agora eu quero que você faça a mesma coisa em Roma. Ou seja, ele estava preso, mas ele estava ouvindo a Deus. Conhecer a Deus é em todos os momentos. Talvez seja muito melhor nós conhecermos a Deus em um tempo de bonança, num tempo de alegria, num tempo de fartura, mas o Senhor também quer que você o conheça nessa situação que você está passando. Mas continue a crer. Deus não mudou. A palavra do Senhor declara o quê? Que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é fiel, Ele continua sendo fiel, Ele vai ser fiel, Ele sempre foi fiel. E aquilo que Ele falou para você, eu quero dizer, não importa a situação que você esteja, Ele é fiel. Se Ele te chamou, e eu sei que Ele te chamou, Ele é fiel, Ele vai cumprir todas as suas promessas. Mas eu quero declarar para você neste dia: continue a ouvir a voz de Deus. Deus continua falando, Deus continua se revelando, e Deus continua sendo o mesmo Deus, e Ele quer que você o conheça. Ouça a voz de Deus. Nós estamos escutando muitas coisas. Eu sei que cada dia é algo diferente. Um dia você coloca a máscara, outro dia você tira a máscara, um dia você pode sair, outro dia você não pode sair. Mas o que é mais importante, ouça a voz de Deus. Seja guiado pela voz de Deus. O Senhor continua falando em meio à tempestade, em meio à situação adversa. Ele continua falando e Ele vai falar. E Ele está falando para você nesse dia: continua a ouvir a minha voz. Continua a escutar aquilo que eu tenho para você. Continue a crer nas promessas do Senhor. A palavra do Senhor é verdadeira e ela tem inúmeras promessas. E as promessas do Senhor não vão deixar de se cumprir. Aquilo que o Senhor falou, Ele vai cumprir. Nós também podemos aprender com Paulo que nessa caminhada, nós em muitas vezes, como estamos sendo agora, picados por situações difíceis. Nós estamos passando por momentos difíceis, e talvez muitos pensaram, talvez você está pensando como aquelas pessoas, quando olharam para Paulo, pensaram: ele vai morrer. Mas eu quero dizer que, e eu sinto em falar isso pelo Espírito Santo, talvez você também está pensando: eu vou morrer, eu vou contrair esse vírus, eu vou ficar doente. Nós estamos escutando, as pessoas ao nosso redor talvez estão esperando isso. Quem sabe muitos estão contando: qualquer hora nós vamos ficar doentes. Mas eu quero dizer para você que nós não podemos deixar de glorificar o Senhor, de glorificar o nome dEle, de confiar nele, de continuar a acreditar que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor Jesus. Paulo não deixou de glorificar, não deixou de ser usado pelo Senhor, não deixou. Ele continuou firme. As pessoas à volta de Paulo tinham certeza que ele iria morrer, mas pelo contrário, ele se levantou e se tornou um instrumento de cura para as pessoas. Eu quero profetizar isso na sua vida, que você vai, em meio a essa pandemia, você vai se tornar um instrumento de cura para as pessoas que estão ao seu redor. Eu sei que nós não podemos nos mover, mas aqueles que nós estamos ao nosso redor, as pessoas têm que olhar para nós e falar assim: olha, esse não morreu não, pelo contrário, ele está mais do que nunca vivo. E outra coisa, ele está sendo um referencial para a minha vida.
Deus te chamou para você ser referência nesse tempo. Você pode dizer, mas eu sim, Paulo foi uma referência. As pessoas olharam para ele e acharam que no primeiro momento ele iria morrer, mas depois ele se tornou uma referência de vida. Tanto é que outras pessoas já chegaram até ele para que ele orasse e fossem curadas, e todos foram curados. Eu quero dizer para você neste dia que você é referência de vida nesse tempo de tanta incerteza. Você é aquele que tem a verdade, que é Jesus Cristo. Você é aquele que tem o remédio, Jesus Cristo. O Senhor está te chamando neste dia para você se levantar e ser aquele que vai curar, aquele que vai trazer a resposta de Deus para outras pessoas. E para nós encerrarmos, nós podemos ver que Paulo, no tempo de adversidade, ele foi aquele que foi o provedor. Ele foi aquele que foi o provedor. Ele pôde trazer para aquelas pessoas provisão. Imagina alguém que está enfermo, que está prestes a morrer. Vem alguém e é curado. Ou seja, ele pôde trazer a providência do céu para aquelas pessoas. Também nós podemos aprender que Paulo, no tempo de adversidade, foi e recebeu a providência do céu. O que é que você está precisando? Eu quero dizer que o provedor, o Senhor Jesus Cristo, vai providenciar tudo que está faltando para você. Ele é a sua provisão. Ele é a resposta para você. Quem sabe você está hoje desesperado, procurando uma resposta. Eu quero dizer que o Deus, o Jeová, que provê todas as coisas, está aí bem pertinho de você. O Deus provedor, o Jesus que tem o remédio para toda a situação, a cura para toda a situação. Ele tem o meio para que você vai sair dessa situação. Nós não sabemos até quando nós vamos passar por isso, mas Jesus está conosco. A provisão está conosco. Paulo ficou 2 anos. A palavra do Senhor diz que ele teve que bancar, que ele teve que custear a sua estadia naquele lugar, mas diz que ele continuou ali pregando a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você que a provisão que vai descer do céu, você vai passar por toda essa situação continuando a pregar o Evangelho do Senhor. E o que é o Evangelho do Senhor Jesus? Boas novas. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, Jesus morreu, ressuscitou, derramou do seu sangue para perdoar os seus pecados, os meus pecados, e Ele está vivo. Essa é a boa notícia que o Senhor tem para você nessa noite. Essa é a notícia dos céus para você nessa noite. Assim como Paulo estava numa situação difícil, que eu acredito que poucas pessoas passaram por isso, mas ele não deixou de proclamar o Evangelho de Jesus. Ele não deixou o seu chamado. Essa é a palavra de Deus para você neste dia. Não deixe o seu chamado. Não pare de proclamar o Evangelho de Jesus. Não importa a situação que você está, eu quero dizer que Jesus está com você. Quem sabe você está sozinho, quem sabe você está com saudade, você está achando falta de muitas coisas, mas eu quero dizer que o principal está com você, que é Jesus. E nesse tempo difícil, eu quero declarar que é um tempo de você conhecer o Senhor. Como diz a palavra que nós lemos, Oséias capítulo 6, verso 3. Ah, se você conhecesse a Deus. Queridos, quando você começar a conhecer a Deus, você vai ver que você nunca está sozinho. A palavra do Senhor diz que o amor do nosso Deus lança fora todo medo. Eu quero dizer que você pode ser inundado agora mesmo, aonde você está, do amor de Deus. E este amor vai lançar fora todo medo. Que você conheça, como diz a palavra do Senhor, prossigamos em conhecer o nosso Deus. Prossiga, não pare. Não desista, não acha que você vai ficar nessa situação, nada disso.
prossiga em conhecer ao Senhor. Vamos continuar a conhecer ao Senhor Jesus, porque Ele é fiel. Quero que você feche os seus olhos agora e eu quero fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, e eu quero, Senhor, declarar neste dia, eu quero te conhecer muito mais. Senhor, nós sabemos que não importa a situação, porque o Senhor está conosco. Então, nesse tempo, a minha oração é que cada um que está ouvindo essa palavra possa conhecer um pouco mais ao Senhor Jesus. Jesus se revela a essas pessoas. Pai, aqueles que estão enfermos, no nome de Jesus eu quero declarar a cura do Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que estão sofrendo com dores, aqueles que estão sofrendo, Senhor, com tantas notícias ruins, e isso está fazendo mal ao seu corpo, em nome de Jesus, que venha a cura do Senhor. Pai, que essa casa seja agora inundada com o teu amor. Pai, pessoas que estão, Senhor, neste momento chorando, que estão depressivos, que o teu amor agora possa alcançar essas vidas, que o teu Espírito Santo agora possa inundar esse coração, que os teus anjos possam trabalhar, quebrando, Senhor, todas as cadeias, quebrando, Senhor, todo, oh Pai, qualquer obstáculo que está sobre essas pessoas. Pai, que essa casa agora seja inundada de uma presença poderosa do teu Espírito Santo. Senhor, essas famílias que por acaso estão, Senhor, em algum momento difícil, em nome de Jesus, traga a união. Oh Pai, casas que estão sofrendo, Senhor, com brigas, com situações adversas, que venha agora a união do Senhor sobre essa casa, que venha agora a glória do Senhor e transforme tudo aquilo que precisa ser transformado. Pai, a minha oração, que essa pessoa possa ser inundada com o teu amor, e que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, comente e indique, compartilhe para outras pessoas essa boa notícia de conhecer o nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.